Formigamento nas mãos pode ser um sintoma preocupante e é. A maioria dos pacientes com as mãos formigando pode apresentar também o sintoma de perda de sensibilidade, queimação, sensação de tato estranho, perda de destreza, sensação de perda de força, enfim. Esse sintoma de mãos formigando, a maioria das vezes as pessoas acham que é uma alteração da circulação, quando na verdade sempre é indicativo de uma disfunção neurológica. As mãos formigando não devem jamais ser negligenciadas. Nesse vídeo, a gente vai entender melhor quais são as principais causas do formigamento nas mãos e o que você deve fazer para minimizar esse sintoma. Meu nome é Diego de Castro, eu sou médico neurologista e neurofisiologista pela USP. Convido você a deixar aqui no seu comentário por que você está tendo a mão formigando, qual é o horário que isso está acontecendo. Você vai ver que esse é um sintoma muito comum e outros pacientes sofrem como você. Também compartilhe esse vídeo com quem tem a mão formigando, isso vai ajudar a pessoa a entender melhor esse sintoma e que essa informação chegue a quem precisa. O formigamento nas mãos pode ser causado por uma série de condições. Ele pode indicar compressão dos nervos no punho, pode indicar compressão do nervo na coluna, pode indicar deficiência de vitamina, esclerose múltipla, AVC, neuropatia, polineuropatia, enfim. Mas existem alguns detalhes que facilitam muito a gente caracterizar qual é a causa do formigamento nas mãos, né? Por que você está apresentando esse sintoma de dormência nas mãos? Então a primeira coisa é o seguinte, a maioria das vezes o início do formigamento ele é predominantemente noturno. Ele vai acontecer preferencialmente no horário da noite. E nisso o paciente vai ser acordado com as mãos formigando e algumas vezes ele tem a tendência de fazer esse movimento aqui, de balançar, de chacoalhar as mãos, que parece ajudar um pouquinho. Tente ver se o formigamento predomina nos primeiros dedos, no primeiro, segundo e terceiro. Na maioria das vezes, esse tipo de formigamento, ele se deve a uma alteração de um nervo que é responsável pela sensibilidade da palma da mão, que é o nervo mediano. O nervo mediano, ele é o responsável por nos dar o tato, por nos dar a força na palma da mão. E ele é um nervo muito superficial, ele passa bem aqui debaixo do punho, numa região chamada túnel do carpo. Essa é uma estrutura muito pequena, muito fina, onde o nervo precisa deslizar dentro de um canal ósseo. Então, naqueles pacientes que durante o dia ficaram muito tempo com o braço, por exemplo, fazendo um movimento de dobradura, então isso pode acontecer em quem, por exemplo, faz trabalho manual, costura, faz limpeza em casa, ou mesmo faz serviço de digitação, mecânico que torce muito o braço, enfim, todas essas pessoas que fazem muito esses movimentos repetitivos, elas acabam deslizando demais o nervo nesse canal chamado túnel do carpo e num primeiro momento o nervo vai começar a inchar. Esse inchaço do nervo vai começar com esse sintoma inicial de dormência nas mãos, predominantemente noturno. Se você negligenciar o sintoma, não procurar ajuda, o que vai acontecer? Esse inchaço vai começar a se transformar em uma lesão do nervo mediano, uma condição que a gente chama de neuropatia do nervo mediano, e aí a síndrome do túnel do carpo está complicando, ela está piorando. Então é muito importante que já no sintoma inicial você tome alguns cuidados. Você não faça tanto esforço repetitivo, você evite dormir com o braço dobrado, com o punho dobrado. Se possível, utilizar uma tala de estabilização do punho no horário noturno. Se você está acima do peso, é muito importante que você perca peso, porque isso melhora o funcionamento e o deslizamento do nervo no canal mediano. Em alguns casos, você vai precisar abrir esse canalzinho para descomprimir o nervo dessa região. Uma outra coisa muito importante é que o nervo tem origem na coluna cervical. Então, se você tiver problemas de coluna como hérnia de disco que estejam muito grandes, a hérnia pode apresentar um fenômeno de compressão desse nervo bem na hora que ele vai sair da coluna para chegar no braço e para chegar nas mãos. E essa compressão do nervo na sua origem, a gente chama de compressão da raiz nervosa. A gente tem várias raízes que vão vir para a região do braço. A raiz C5, a raiz C6, a raiz C7, C8 e T1. Na maioria das vezes, quando você tem compressão da raiz C7, é muito comum você ter sintoma também de dormência nas mãos na fase inicial e com a progressão da lesão dessa raiz, a gente ter perda de força. Então,
Especificamente, o termo técnico disso a gente chama de radiculopatia. E frequentemente, além da dormência nas mãos, os pacientes referem dor na região da coluna cervical, que tende a piorar dependendo do movimento que a gente faz com o pescoço. Então é muito importante você, se o seu formigamento nas mãos estiver sendo acompanhado por dor na região da coluna cervical, que você procure um médico com urgência, porque a compressão dessa raiz nervosa frequentemente vai evoluir para uma perda de força, o que vai gerar um déficit neurológico que pode ser permanente. Então é muito importante que você procure ajuda médica nesse ponto. Uma outra causa que é muito frequente de dormência nas mãos são as alterações que estão ocorrendo no nosso sangue. Então o nervo precisa que tudo esteja 100% no nosso organismo, porque o nervo é como um fio de cabelo muito fino, muito frágil, mais de 90% dele é água. Então tudo que ocorre no nosso sangue produz sim uma alteração de funcionamento do nervo. Então as pessoas que têm problema de tireoide, frequentemente esses nervos da mão, como o nervo do mediano, fica com um problema de funcionamento, e isso é um fator de risco para a compressão do nervo do punho. Se você tem ácido úrico elevado, o ácido úrico também produz formigamento nas mãos. Colesterol, triglicerídeos também vão produzir o sintoma de formigamento nas mãos. Mas em especial, a gente sempre chama atenção para glicemia, para glicose no sangue. Então as pessoas que têm uma glicose maior do que 100 e uma hemoglobina glicada, que é um outro exame que a gente consegue avaliar a glicose nos últimos 120 dias, né? Se essa hemoglobina glicada está maior do que um valor de 5,7, frequentemente isso causa também inchaço no nervo na região do punho, produzindo sintoma de formigamento nas mãos. Para os pacientes que já têm diabetes, formigamento nas mãos é indicativo de que o nervo está ficando lesado. E é muito importante que a gente intervenha já nesse início, porque as progressões da lesão nervosa pelo diabetes, muitas vezes elas não têm tratamento curativo. Ou seja, eu tenho que prevenir que essa alteração seja estabelecida, que o diabetes realmente lesa o nervo. Então, se você é diabético ou conhece alguém com diabetes com dormência nas mãos, não pode negligenciar esse sintoma. Tem realmente que procurar ajuda com o neurologista o mais rápido possível. A gente tem algumas deficiências de vitaminas que produzem formigamento nas mãos com grande frequência. Sem dúvida, a deficiência de vitamina B12 é um dos principais fatores de dormência nas mãos. Ela pode ser associada não só à dormência nesses 3 dedos, mas na mão inteira. E é muito comum que o paciente tenha uma sensação de também dormência e formigamento nos pés. A deficiência de B12 pode produzir ainda uma sensação de incoordenação, em que o paciente perde a capacidade, às vezes, por exemplo, de cortar um alimento, de segurar um alimento com firmeza, ele acaba ficando com a mão desajeitada. Existem outras vitaminas que também podem produzir o sintoma de formigamento nas mãos, entre elas a deficiência do ácido fólico. Hoje em dia não é tão comum porque o ácido fólico, por exemplo, a farinha é enriquecida com ácido fólico, mas existem pacientes que têm uma deficiência genética de ácido fólico, mulheres grávidas em que a demanda do ácido fólico é muito grande pela gravidez, também pode ter o sintoma de formigamento nas mãos. Outra vitamina que produz esse sintoma é a B1, a deficiência de tiamina. A deficiência de tiamina ela é muito frequente nos pacientes etilistas, os que consomem muito álcool, porque o álcool favorece a excreção da tiamina, além de afetar o nervo por si só, né? O álcool naturalmente é tóxico, pode lesar o nervo. Então, se a pessoa bebe mais do que 2, 3 vezes por semana, é uma chamada para estar de olho na deficiência de tiamina e no próprio efeito tóxico do álcool. A tiamina está presente principalmente nos vegetais verdes folhosos, nos vegetais verdes escuros, na carne de fígado também. Então é muito comum esse sintoma, e a reposição de tiamina ela é fácil de ser realizada. Você pode realizar numa dose de 100 a 300 miligramas. No paciente etilista, às vezes a gente precisa usar até 900 miligramas. E além da dormência nas mãos, a perda de força, dormência no pé, alteração da qualidade da pele também é um sintoma muito frequente. Outra vitamina que produz dormência nas mãos, né, outra deficiência de vitamina, é a deficiência da vitamina B6, a piridoxina. A piridoxina é muito importante para o bom funcionamento do nervo, porque ela ajuda na formação da capa de mielina, assim como a vitamina B12, né?
A vitamina B12 também ela é fundamental para a produção dessa substância chamada mielina, que protege o nervo, que faz o nervo funcionar melhor. A deficiência de vitamina B6 também vai produzir formigamento nas mãos. E às vezes, pessoal, você tem que ter muito cuidado que as altas doses de reposição de B6 também podem lesar o nervo. Então, geralmente, a gente nunca utiliza mais do que 30 a 50 miligramas de reposição de B6. Mais do que isso, a reposição pode ser tóxica. Se você tem formigamento também no pé, é possível que o formigamento nas mãos faça parte de uma alteração que a gente chama de polineuropatia. A polineuropatia é uma lesão que pode acometer todos os nervos, sendo geralmente iniciada nos pés, sobe para as pernas e depois atinge nas mãos. Ela tem um aspecto que às vezes o paciente fala como se estivesse calçando uma luva, porque a alteração de sensibilidade pode comprometer a mão inteira. As causas de polineuropatia podem ser deficiência de vitamina, excesso de glicose, colesterol, triglicerídeos, alteração da B12, mas ela pode às vezes ser uma inflamação que está acontecendo no corpo inteiro. E isso a gente chama de polineuropatia inflamatória. Então, se você está tendo esse sintoma no corpo inteiro, dá uma olhada no vídeo de polineuropatia inflamatória que está aqui no canal, vale a pena você assistir. Algumas infecções podem sim dar formigamento nas mãos. Entre elas, sem dúvida, a gente tem o HIV, pacientes com HIV frequentemente têm formigamento nas mãos e formigamento no corpo inteiro. Sífilis, que também produz lesão nos nervos, em especial nas regiões nordeste do país, ainda existe, no Brasil inteiro, mas no Nordeste tem mais, existe uma doença negligenciada que é a hanseníase. No Brasil nós ainda temos muitos pacientes com hanseníase não diagnosticados. O tempo, às vezes, que demora para a hanseníase ser diagnosticada é 5 a 10 anos, porque essa é uma doença causada por uma bactéria, que é o bacilo de Hansen, e ele é de crescimento muito lento. Pode ser acompanhada por alterações de pele, que são pequenas manchas em que o paciente perde o tato nessas regiões, como às vezes não pode apresentar nenhuma alteração cutânea. Se você tem algum contato ou teve algum contato com alguém com hanseníase, é muito importante que você procure o posto de saúde, faça uma avaliação dessas lesões e é possível que às vezes a gente precise retirar algum pedacinho de pele e analisar no microscópio para fazer a avaliação do bacilo de Hansen. Se você tem reumatismo, o formigamento nas mãos pode estar associado a essa inflamação do reumatismo. Isso pode acontecer nos pacientes que têm lúpus, que têm Sjögren, que têm artrite reumatoide, que têm doença misto tecido conjuntivo, esclerodermia. Nessas condições neurológicas, existe a produção de substâncias inflamatórias que podem se depositar no nervo, favorecendo a formação, então, de lesões sobre a fibra nervosa. O formigamento também pode atingir as duas mãos, pode ser, geralmente ele é contínuo e pode atingir também os nervos do pé. Então, no primeiro sintoma de formigamento, se você tem uma doença reumatológica, você deve avisar imediatamente seu médico. Se você não tem, mas além da dormência você sente muitas dores articulares, é muito importante que você faça uma avaliação dessas doenças inflamatórias, pois todas elas podem causar lesão no nervo, produzindo então uma neuropatia inflamatória como causa da dormência das mãos. Nas mulheres jovens, se o formigamento nas mãos ele também for acompanhado às vezes por um formigamento em metade do corpo, como se tivesse metade do corpo formigando, e esse formigamento começou muito súbito, ou seja, com 24 horas de duração, é muito importante que a mulher faça uma avaliação com o neurologista, porque esse é um sintoma que pode ser o primeiro sintoma da esclerose múltipla. A esclerose múltipla é uma doença inflamatória que atinge as nossas regiões cerebrais, principalmente nas áreas relacionadas que a gente chama de substância branca. É uma doença que vai afetar a mielina diretamente nas regiões cerebrais relacionadas ao processamento da nossa sensibilidade. Então, é muito comum o primeiro sintoma da esclerose múltipla ser um formigamento, mas ele geralmente não é um formigamento numa mão só. Ele começa abruptamente, dentro de 24 a 48 horas, mas tende a atingir metade do corpo ou a face. Caso você apresente duração desse sintoma maior do que 48 horas a 7 dias, e isso se torne contínuo, é muito importante você procurar uma avaliação neurológica para descartar o diagnóstico de esclerose múltipla, que é feito utilizando o exame clínico, o exame neurológico,
e o exame de ressonância magnética. Se o seu sintoma de formigamento nas mãos ele está associado a emagrecimento, foi lentamente progressivo, perda de apetite, é muito importante que você faça uma avaliação se não tem alguma neoplasia oculta. Às vezes alguns tumores ocultos, principalmente o tumor de mama, o câncer de pulmão, o câncer de pele do tipo melanoma, eles podem às vezes dar manifestações difíceis de explicar por produção de substâncias pró-inflamatórias que lesam o nervo. Então, na verdade, o formigamento nas mãos é indicativo de que tem alguma doença silenciosa acontecendo no nosso corpo. Isso é mais comum nas mulheres acima de 50 a 60 anos. Então, é muito importante que as mulheres mantenham o seu preventivo em dia, o seu preventivo ginecológico, a sua mamografia, o seu exame de ultrassom endovaginal, o seu Papa Nicolau, porque frequentemente esses tumores eles podem apresentar o formigamento nas mãos acompanhado de outros sintomas indicando lesão neurológica. E algumas vezes existem medicamentos que produzem formigamento nas mãos. Então as pessoas que fazem tratamento quimioterápico, a quimioterapia produz sim uma lesão das fibras nervosas. Essa lesão pode ser transitória durante o evento quimioterápico, produzindo formigamento e dormência nas mãos, mas às vezes pode ser sim uma lesão definitiva. Então, se você está na quimioterapia e apresentou formigamento, tem que avisar imediatamente ao médico. Isso é importante para ele decidir sobre o esquema quimioterápico. Se você às vezes está tomando algum antibiótico, por exemplo, remédios para infecção urinária, como ciprofloxacino, também podem produzir formigamento nas mãos. Esse formigamento pode ser transitório sim. Aminoglicosídeos, às vezes você está internado no hospital tratando uma infecção mais grave, esses antibióticos podem produzir formigamento nas mãos que tendem a melhorar depois do término do tratamento. E além disso, os pacientes que são tabagistas ou mexem, às vezes com muita poluição, com chumbo, com metais pesados, pessoal da mineração que utiliza mercúrio, esses metais pesados, eles podem produzir um depósito no nervo que lesa o nervo, produzindo uma neuropatia, também causa de dormência nas mãos. Então, algumas vezes a causa pode ser toxinas provenientes do ambiente ou toxinas provenientes dos medicamentos. Existe ainda uma situação em que o formigamento nas mãos, ele na verdade é muito súbito e pode ser indicativo de uma crise de ansiedade. Então, quando os indivíduos têm às vezes algum evento que começa a apresentar taquicardia, falta de ar, esse fenômeno pode ser acompanhado por formigamento nas mãos, em volta da boca, na língua, no corpo inteiro. E ele ocorre porque na crise de ansiedade você pode ter uma alteração da frequência respiratória, diminuindo a quantidade de gás carbônico do cérebro, e isso produz um formigamento que tende a ser transitório. Na maioria das vezes, isso vai durar algumas horas e a partir do momento que a crise de ansiedade passar, o formigamento vai ceder. Se depois você tiver um novo evento de crise de ansiedade, o formigamento vai voltar. Então é muito importante você tentar ficar calmo e observar esse padrão do formigamento. Se o formigamento está cedendo, dependendo do jeito que você está pensando, isso frequentemente é indicativo de ansiedade. Tente controlar a sua respiração, ficar mais calmo, que o formigamento vai tender a passar e resolver por completo. No próximo vídeo a gente vai falar quais exames devem ser realizados diante da queixa de formigamento nas mãos, e no outro a gente vai falar o que você deve fazer para melhorar o formigamento nas mãos. Então, ativa a notificação, se inscreve no canal, dá um like nesse vídeo, até o próximo vídeo.